Muito boa noite, meus amores. Iniciando mais uma live com o tema de ansiedade, juntamente com a psicóloga Alessandra. Vou chamar a psicóloga aqui para poder entrar na live com a gente, você saber um pouco mais, na verdade, saber de tudo um pouco sobre ansiedade. Vamos enviar a live aqui pro povo. Comenta aqui se você já usa óleos essenciais, que a gente vai abordar muitos olhinhos para esse tema tão esperado, ansiedade. Minha linda, muito boa noite. Como estão? Boa noite! Estamos aqui ansiosos para falar de ansiedade. Olha o cabelão dela, gente. Chique, Verdade! belíssima. Hoje, né, passou uma aguinha aqui, né? Tá Hidratação belíssima. com óleos e... obrigada. Minha linda presença. Tudo para vocês. Meu nome é Alessandra, sou psicóloga clínica. Deixa eu ajustar vocês aqui. Está muito alto. Psicóloga clínica, apaixonada por vidas, apaixonada pela psicologia, adoro falar para pessoas, cuidar, auxiliar. Essa é a minha missão, auxiliar vidas e levar a psicologia ao maior número de pessoas possíveis, uma psicoterapia acessível, uma psicoterapia ao alcance de todos. E, né, com essa oportunidade maravilhosa, a gente vem trazendo aqui, né, minutos de psicologia, né, momentos de psicologia, ou como queira nomear, né? E com muita expectativa de falar um pouquinho desse tema que é tão falado e o tempo todo perguntam, né? Querem saber. Então, Vamos desmistificar um pouquinho do que é ansiedade. Muitas perguntas recorrentes, né? Eu quero me ver livre da ansiedade, então hoje eu vou explicar um pouquinho o que é a ansiedade, como ela surgiu, como a gente faz para ficar livre dela. Se é possível. arrasou, minha bela. Meus amores, boa noite. Meu nome é Tayla Lima, eu sou uma terapeuta da Terra, especializada em óleos essenciais. E hoje o tema da nossa live, mais do que especial, como ela falou, será sobre ansiedade. Eu também vou aproveitar para tirar algumas duvidazinhas, porque eu também tenho, é um assunto que eu trabalho já há algum tempo. Então, se esse é um assunto do seu interesse, participa aqui com a gente, pode perguntar o que você desejar, comentar, a gente lê sempre os comentários de você. Rafa, muito obrigada. Luciana, ansiedade hoje em dia é o novo normal. E isso é verdade. Vem viver bem. Um beijo, minha flor. Tudo bem? Então, meus amores, vamos iniciar essa live maravilhosa. Quem está aqui na live com Ciências Essenciais, que é outro parceiro meu, e está lá no meu grupo do Guia dos Óleos Essenciais no WhatsApp, avisa lá no grupo que a live começou, fala sobre o tema, envia essa live para todo mundo. Tem uma setinha aqui embaixo, você clica e envia para todo mundo, para a gente poder fazer um conteúdo bem legal e participar com o máximo de gente possível, ok? Maior número de pessoas. Então, Alessandra, vamos começar, minha flor? Eu acho que ela tá travando um pouco para mim, não sei se sou eu. Vocês podem comentar aqui para mim se eu tô travando ou se é ela. Tá travando. Eu não sei se é a minha internet ou a sua. Será que a galera tá me ouvindo? Eu pouco te Agora sim. ouço. Eu pelo menos não consigo ver você se mexendo às vezes, mas eu consigo te ouvir. É ela. Ah, sim, tá travando, Flor. Vê É se o você tá meu? perto, vê se tá perto do modem. Live tem disso, Tô gente, perto do acontece, mas modem. voltou. Voltou É. agora sim. Voltou? Deixa eu ver Voltou. aqui. Gente, Perfeito. eu não sei. Ô, Tyler, eu não sei onde você está. Onde você está localizada no Brasil? Diga pra mim. Eu sou do Rio de Janeiro. Você é de onde? Ah, eu também estou no Rio. Achei que você estivesse em outro estado. Eu sou do Rio de Janeiro, mas quem conhece, né? Eu não sei. Eu moro em Jacarepaguá, no bairro do Camorim. Gente, aqui assim é maravilhoso porque é cercado de verde, entendeu? Então os sinais de internet aqui não são tão bons como se a gente Eu estivesse no adoro. centro do Rio. Então, peço paciência um pouquinho aí, a gente tenta melhorar essa internet, mas realmente é um complicador. Eu faço atendimentos online e eu sei, eu já tentei de tudo, mas vamos lá, né? Vamos tentando, quem tem uma boa vontade, E eu fiquei tudo curiosa aqui. Quem consegue. está Eu aqui tô na aqui com live, vocês. comenta de onde você é. Qual o estado, de onde você é. A Ah, que Adriana de Mato bacana, Grosso. bacana, bacana. A Adri eu conheci ela também pelo Opa! Instagram. Boa noite. Boa Fê, noite, boa boa noite, noite. Pedra. Vamos começar então lá do início, né? A Vem Viver Bem disse que está bem.
no meio do verde, uma delícia, né? Traz boas energias pra gente. A natureza é algo que remete tranquilidade, mas deixa a gente tão eufórico às vezes, né? E o tema de hoje tem um pouco relacionado a essa euforia, né? Muitas vezes exagerada, que é a ansiedade. Então, se a gente pudesse definir a ansiedade em uma pequena explicação, mais ou menos, como você definiria? Então, né, a proposta aqui é trazer uma aula de neurofisiologia, né, para poder o público, né, estar mais acompanhando aqui o nosso raciocínio, tá? Para todo mundo poder entender um pouquinho de ansiedade, que são as dúvidas que vêm para o consultório, tá bom? Como eu me apresentei, eu sou psicóloga clínica, eu atendo, né, no consultório. Segue o meu Instagram lá, psicóloga_Alessandra Augusto, para poder conhecer um pouquinho do meu trabalho, e o site www.psicoaccess.com. Então vamos lá. O que seria ansiedade? Tá, ela pergunta assim, quando o paciente chega para o meu consultório dentro de um transtorno de ansiedade, ele não sabe bem o que é esse transtorno de ansiedade. Então ele vem sentindo alguma coisa, ele vem sentindo um troço, é assim que ele nomeia, ou ele vem já com esse diagnóstico, transtorno de ansiedade. Geralmente ele vem encaminhado para o psiquiatra, ou ele vem já percebendo, de tanto ler, né, do Dr. Google, quais são os sintomas, ele já entende que está dentro desse transtorno de ansiedade. E ele vem com uma expectativa muito grande de se livrar da ansiedade. Só que ele vem movido pelos sintomas. Vai ao psiquiatra, recebe uma receitinha com a prescrição de algumas medicações que retiram ele de sinais e sintomas de ansiedade. Mas aí o psiquiatra, o médico que atende, aquele que vai dar um auxílio, até alguns ginecologistas também, por a mulher entender que dá TPM e chega lá e desmistifica esse quadro, né, essa hipótese de diagnóstico e acabam entendendo que estão dentro de um transtorno de ansiedade. O que acontece? O médico retira o sinal e sintoma e nós aqui da psicologia precisamos caminhar com esse indivíduo junto, né, com esse outro profissional para poder entender qual o gatilho. Olha o nome que eu estou usando, o gatilho. Por quê? Porque a ansiedade já vem comigo, com você e com todos aqui que estão nos assistindo. Porque a ansiedade nada mais é do que um medo contemporâneo. Nós temos a nossa gavetinha do medo, onde tem vários componentes. Nós temos a ansiedade, nós temos alguns estresses, nós temos o pânico, nós temos várias fobias ali nessa gavetinha do medo. Esse medo primário que me foi necessário para evoluir, independente aqui da crença da galera, tá bom? Então eu acredito que o Papai do Céu trouxe o homenzinho da caverna e foi preciso evoluir com alguns ingredientes. Dentre eles, o sexo, para poder procriar a espécie, né? Essa função do sexo, a intenção do sexo, né? A fome, né? Para poder perpetuar essa minha espécie. O medo é um deles e a raiva. Então vamos falar do medo. Esse medo era aquele medo que preserva a espécie. E com a nossa evolução, com o caminhar dentro dessa caixinha do medo, aí foi se transformando em ansiedade. O que seria ansiedade? Uma expectativa, um medo do que eu tenho do porvir. Eu fico nesse movimento de pensamento com medo do que vai acontecer e me catapulto lá para frente. Isso é gerar ansiedade. É um sentimento, sim, nós sentimos, outros menos, outros mais. Porém, todos nós temos o nosso nível de ansiedade. Aquela ansiedadezinha que nós sentimos antes de conhecer uma pessoa, ao se apresentar para alguém, para um público. A ansiedade antes de viajar, ela é legal, sabe? Por conta da ansiedade, eu tomo alguns cuidados. Eu digo, gente, sentir medo é bacana. O pessoal falou, nossa, eu falei, por medo, nós comemos menos açúcar para não engordar, para não desenvolver a diabetes. Por medo, nós atravessamos no sinal aberto para o pedestre por conta da nossa sobrevivência. Então, o medo, ele é um regulador, ele mantém a espécie. Então, a gente precisa também, sabe, de tirar esse estigma de eu não posso ter medo, não devemos ter medo, tá com medo de quê? Peraí, gente, ter medo, sabe, me protege de algumas coisas, evita com que eu tenha decisões impulsivas, né? Eu me planejo melhor pelo medo. E a ansiedade está nessa caixinha do medo. Então, não vamos ficar livres da nossa ansiedade. Ninguém se livra da ansiedade.
O que nós fazemos dentro de uma psicoterapia e o colega psiquiatra faz é fazer você entrar nos níveis normais de ansiedade, ou os adequados, para não usar a palavra normal, né? E a galera da psicologia aí depois vem entrar em contato comigo. A gente não usa a palavra normal, a gente usa equilíbrio. Nosso movimento de vida é buscar sempre o equilíbrio. Essa é uma palavra muito bacana, eu sei. Botar tudo na balança, né? É uma coisa que para algumas pessoas, para mim, por exemplo, é muito pesado. A Fernanda, ela comentou aqui que uma vez, em uma entrevista de emprego, ela ficou tão ansiosa e com medo, ela passou mal. E ela chegou em casa e melhorou. Então, né? Isso aí a gente já vai entender que ela colocou algum evento traumático, tá? E na entrevista deu gatilho para a ansiedade. Então você diria então, toda vez que... Desculpa. Você diria que uma das chaves seria a gente identificar o nosso gatilho. Então, sempre é aquela mesma coisa, de forma diferente, que possa surgir, que ativa, abre a porta e aí a ansiedade vem. Ficamos nervosos, alguns choram, alguns passam mal, outras pessoas ficam com uma crise de asma, por exemplo. Minha esposa tem uma crise de asma, eu fico louca passando mal, das 2 horas da manhã eu tô limpando casa. E aí esse é o problema, muitas vezes a gente não controla e acaba... Se der 3 horas eu tô ansiosa, 3 horas da manhã, eu vou ficar limpando a casa até 5, 6 horas. E esse problema que dá, a gente não consegue controlar. Então, para uma pessoa que ela já está entrando em uma crise de ansiedade ali, o que ela pode fazer naquele momento, se ela não souber o gatilho dela? Então, ninguém é isento, né, de estar ou desenvolver uma crise de ansiedade no momento da sua vida. Ninguém está imune, todos nós estamos suscetíveis. Psicólogo também? Psicólogo também. Porque eu vou colar com algum evento que vá trazer esse gatilho para me remeter nessa sensação que já ficou colada, cristalizada aqui. Lembra quando nós falamos das crenças? Como nós cristalizamos pensamentos? Um deles pode ser algum medo, alguma fobia. E quando eu sou exposta a isso, eu engatilho a minha ansiedade. Se eu tenho uma crença de desvalor, quando eu for fazer uma entrevista de emprego, primeiro que eu vou acreditando que eu não vou dar conta daquilo tudo. Eu não sou capaz de assumir esse cargo, eu não sou capaz de dar conta do que me for mandado. E com o acúmulo desses sentimentos, eu posso estar intensificando essa minha ansiedade. Ou seja, eu vou estar desnivelando. O que a medicação faz? Ela nivela a ansiedade. O que a terapia faz? Faz com que eu descubra o que dá esse start. E eu começo a elaborar isso, ressignificar. Peraí, será que eu tenho esse desvalor todo? Será que realmente eu não dou conta de uma entrevista de emprego para esse cargo? E isso nós vamos trabalhando esse paciente na ressignificação dessas crenças, desconstrução, ressignificação desses afetos, e ele acaba lidando melhor com essa ansiedade. O interessante é ressaltar que, como eu já peguei pacientes chegando no consultório, querendo se livrar da ansiedade. O que eu mais quero é me livrar desse mal-estar da ansiedade. E, infelizmente, eu preciso desconstruir. Falou, olha, aqui você vai lidar melhor com a sua ansiedade. Mas não existe uma medicação, um tratamento que te retire a ansiedade. Porque ter ansiedade é bacana, porém, transtornada não. Eu não posso transtornar minha ansiedade. Como que eu preciso baixar ela para níveis adequados. Muitas vezes, antes de eu perceber que eu tinha crise de ansiedade, eu passava mal em certas situações, eu não fazia ideia que eu estava passando mal por conta de uma crise de ansiedade. Ou até mesmo uma crise de pânico, né? Que é uma coisa bem mais séria. Então, se ela costuma... Quais são os sintomas que a gente percebe de que o que a gente está sentindo é emocional, é por conta de ansiedade? Porque eu já vi gente parando em hospital, assim como eu já parei. Tem um padrasto meu, que o marido da minha mãe, que ele parou no hospital porque ele estava com uma crise, uma dor no estômago absurda, e ele foi descobrir lá que era ansiedade. Então, vamos lá. Porque existe uma diferençazinha aqui central entre medo e ansiedade. Né? O medo é uma resposta básica, universal, como eu já disse, todos nós viemos com essa, né? Eu digo com esse asterisco no nosso DNA, nós temos vários, e um deles é o nosso medo, diante a percepção de um perigo, e muitas vezes envolvendo a nossa sobrevivência.
Então, eu tenho alguma situação que me remete a um perigo de eu me machucar, ou disso me levar à morte. Eu tenho uma reação ao perigo, tá? Bem verdade que, às vezes, a situação que eu encaro como um perigo hoje, depois eu desconstruindo ela, eu falo, eu tenho a percepção de eu poderia lidar melhor com isso. E isso é retirado, basicamente, dos livros. Já a ansiedade é um estado emocional que desencadeado pelo medo inicial, como eu falei, onde a ansiedade está nessa gavetinha, tá? E é uma experiência é uma experiência complexa e ela tem uma durabilidade maior, tá? Que o indivíduo desenvolve mesmo sem um perigo iminente, é o que você está me dizendo. Eu estou, às vezes, assistindo uma televisão, fazendo uma entrevista de emprego e todo o meu corpo reage como se a minha vida estivesse em perigo. É uma sensação de taquicardia, tremor, falta de ar, sensação de desmaio, calafrios. Então, aí eu já posso entender que o indivíduo está dentro de um transtorno de ansiedade. Ter medo, eu vou ficar trêmula, meu coração, vou ter uma taquicardia, né? Vou suar frio, e isso vai passar, né? Nós levamos um susto, porque se tiver algumas colegas que têm medo de barato, você leva aquele susto, levei um susto. Mas teve um objeto fóbico. No transtorno da ansiedade, não. Você está sentada vendo a televisão, você está em meio aos amigos, você está em meio ao evento e todo o seu corpo reage como se você estivesse correndo um perigo iminente de vida, não é? Então, eu tenho relatos de pessoas que estão no trabalho, em meio ao trabalho, que estão dentro de uma condução, né? Estão para assumir algum cargo que às vezes sabe fazer o que está fazendo, né? Às vezes ela está ali e fala, meu Deus, mas eu sempre fiz isso aqui dentro do meu trabalho, do meu emprego, da faculdade. Eu já apresentava outros eventos, eu já estive nessa situação, mas só que hoje eu estou tendo uma percepção diferenciada do evento. Eu estou percebendo perigo e não existe. É assim que a gente trabalha na psicoterapia, fazendo essa desconstrução desse pensar do perigo e fazendo ela ampliar a percepção. Né? Eu vou fazer com que o meu paciente consiga enxergar a situação de uma forma adequada, ampliando a percepção e não afunilando para o perigo. Uhum. E muita gente, mas muita gente tem um preconceito absurdo com fazer terapia, né? Acha que é coisa de gente maluca, gente doente, e acaba Isso aí. Eu, há muito tempo atrás, eu era assim, muito tempo atrás. Muito tempo mesmo, graças a Deus. E quando a pessoa tem essa percepção e ela tá no meio de uma crise de pânico, já vi gente quase desmaiar mesmo, o que ela pode fazer? Tem algum truque ou algo do tipo que ela possa fazer para ela não achar que ela está falecendo naquele exato momento? Alguma respiração, por Então, exemplo? sim. Então, né? Quem já esteve em meio a uma crise de ansiedade sabe o quanto ruim é, né? É uma sensação de morte, sabe? De perda de sentido, falta de ar, né? E como o paciente procura ajuda médica dentro de um quadro de ansiedade transtornada? Ela vai primeiro ao cardiologista, porque ela imagina que ela está tendo um ataque do coração, infarto, ela fala, gente, eu estou com problema cardíaco, o meu coração bate tanto. Depois ela vai para o pneumologista porque ela sente tanta falta de ar, não é? Então, quando ela está em terapia, né, como eu lido com o meu paciente, eu vou, a princípio, ensinar a ele a respirar. É o primeiro passo. Se um paciente meu chega no meu consultório falando assim, Alessandra, eu estou no meio da minha crise de ansiedade. Ou como eu já estive trabalhando numa clínica, de um colaborador abrir a porta e falar, eu estou passando mal, eu vou desmaiar. Eu coloco esse paciente meu de uma forma confortável e eu vou tentar fazer com que ele me escute, porque às vezes é tanta coisa sentindo que ele não ouve, fazendo com que ele respire de uma forma adequada para que ele não perca o sentido. Porque a respiração fica superficial aqui, ó. Sabe? Estou passando mal. Eu peço para ele fazer uma respiração diafragmática, que a gente fala aqui da bolinha, fazendo com que ele respire profundamente, mas que não levante o ombro, e sim que ele faça uma respiração diafragmática, não é? O diafragmática para que ele passe essa expansão. O que vai acontecer com essa expansão? Eu vou oxigenar melhor e vou levar uma consciência mais amplificada para o meu cérebro.
esse paciente, eu espero que já esteja em terapia, porque ele vai entender tudo aquilo que ele está sentindo vai passar. Eu já orientei, olha, vai passar, você não vai morrer, você já esteve dentro desse quadro, então vamos tentar manter a calma. Quanto mais você hiperventila, mais tontinho, mais você vai ficando cianótico e vai perdendo a cor. Então, só isso já é o primeiro passo que a gente vai caminhando com esse paciente. Depois eu vou pedir para ele fazer uma avaliação psiquiátrica para saber se precisa medicar. E nós vamos caminhar na terapia para descobrir, de fato, o que traz esse gatilho para esse transtorno dele de ansiedade. Tá bom? Agora, tem uma coisa que eu preciso esclarecer, Tara. Qual a diferença, né, de uma ansiedade patológica para uma ansiedade natural do momento, quando ela é impeditiva? Quando eu tenho um transtorno de ansiedade, que às vezes não traz tantos sinais e sintomas, porém me impede de fazer uma prova, porque eu fico tremendo, dá branco, mas eu não desmaio, não tenho taquicardia. Uma ansiedade que eu fico a pessoa fica trêmula demais, e isso envergonha tanto ela que ela impede ela de fazer algumas atividades, tá? Uma ansiedade onde eu não permito que essa paciente ande, né, vá ou das suas atividades do seu cotidiano. Isso sim já acende a luzinha amarela para eu procurar uma ajuda. Porque senão eu fico tomando aguinha com açúcar, chazinho de cidreira, ou remédio da titia, que não pode, né? Tomo o remédio da vizinha, tomo o remédio da coleguinha, e eu acabo não indo buscar uma ajuda adequada. Eu só vou procrastinando, eu só vou empurrando para frente, eu só vou mascarando muita coisa aí que eu posso resolver né, de uma forma, né, de andar e levar uma solução rápida do problema. A Fernanda, ela falou que ela fez terapia uma vez e que ela não gostou, porque ela só falava, a psicóloga só ouvia e ela nunca mais voltou. Aí você fez só uma sessão, não fez as outras? E o Lucas, ele falou do Ciências Essenciais. Acho que depende da metodologia do terapeuta. Isso aí. Vou explicar um pouquinho isso aqui em meio, que não é bem o assunto. Vamos lá, gente, porque eu também já passei por isso, tá? Eu venho da área de saúde, eu tenho 25 anos de área de saúde. Então, eu fui auxiliar de enfermagem, aqui falando baixinho, né? Não façam conta. Eu fiz auxiliar de enfermagem, eu fiz técnico de enfermagem, depois eu fiz radiologia, para assim conseguir custear minha faculdade de psicologia. Porque não é barato. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quando eu busquei um psicólogo para minha filha mais velha, que eu tenho uma de 28 anos, eu não entendia. Eu cheguei lá e falei, eu quero um psicólogo. Eu quero um psicólogo. Sequer eu entendi o que era. A garota da escola pediu, eu levei para o psicólogo. E não fiz a minha autoanálise ou a autoanálise dela. Então, vamos lá, Fernanda. Ou para quem, né, vai procurar uma terapia. Eu preciso que vocês primeiro façam uma autoanálise. Se não fizer, eu estou falando por mim enquanto psicóloga. Eu chego para o meu paciente na primeira sessão da anamnese e pergunto a ele, você entende que você precisa de terapia? Porque se o paciente não entender, a terapia não funciona. O paciente precisa desejar. Segundo ponto, eu pergunto se ele já fez terapia anteriormente. Se ele não fez, eu preciso, enquanto profissional, me apresentar. Então, eu falo, olha, meu nome é Alessandra, a minha linha terapêutica é a psicanálise, que é essa que fica no... Eu preciso dizer que eu sou da cognitivo-comportamental, eu preciso falar que eu sou da existencial humanista, e esse meu paciente que está buscando uma terapia precisa também ter consciência disso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você está com dor de estômago, você vai procurar um ortopedista? Não. É a mesma coisa. Na psicologia, como na medicina, tem as suas ramificações. Então, se eu tenho uma questão de ansiedade focada, fobia, um medo intenso, eu preciso ter uma ação contundente com esse paciente, retirar ele de uma forma aguda, não que as outras linhas não tenham eficácia, mas o TCC é a linha melhor indicada.
Porque eu vou passar trabalhinhos, eu vou ensinar respiração, sabe? Eu vou entrar de uma outra forma com esse paciente. Se esse paciente me procura para falar da má relação com a mãe, com o pai, eu não estou me identificando com a minha família, eu não entendo por que a minha amante, eu vou para a psicanálise. Uhum. Se eu não estou lidando melhor com meus ciclos de vida, não consigo fechar ciclos, entro numa relação, eu vou lá para Gestalt, ou a Gestalt terapia também é bacana para lidar com isso. Não que as outras áreas não entrem em alguns meandros do indivíduo, mas eu tenho áreas para cuidar, como na medicina, de cada caso, tá? Eu gosto muito de uma terapia de movimentos sistêmicos, é até a que eu adoro, que é uma junção de 8 linhas. Não é que eu vou saber todas as linhas, mas eu vou pegando ferramentazinhas de cada linha. Eu ouço a demanda do meu paciente e ali com ele eu traço, né, o plano terapêutico. Então tem paciente meu que vai fazer questionáriozinho, tem paciente que vai falar da mãe. Vamos lá. A Vem Viver Bem, ela é terapeuta também. Ela falou que ela é o tipo de terapeuta que aplica ferramentas e técnicas, mas tem outros que praticamente só ouvem mesmo. Métodos diferentes para pacientes diferentes. E a Fernanda concordou. É isso mesmo. Diferente, isso Ela aí. Legal, legal. E que o Rafael Righetti, ele falou que cuidar da saúde não é custo, é investimento. E o melhor. Fernanda falou que de 10 ela fez 3. E a Maria Ramira Augusto, tô cega, tô sem óculos, sumiu. Ela fala que tá na área, que a mãe já se tratava. Arrasou, certíssimo. É minha mãe! Sério? Que linda! Como que fala o nome dela? Minha mãe já fazia terapia. Aí ela me conta, eu falo, mãe, não conta, porque eu não quero saber da sua terapia, não. Vai lá. Profissional, né? Beijo, mãe! Não, e é muito legal que essa família não tem esse tabu, porque um dos principais problemas de quem tem ansiedade é quando alguém da família vive reduzindo a sua crise de ansiedade, aos momentos que você costuma ficar ansiosa com mais facilidade, como aquela frasezinha que a gente tanto conhece, vitimismo, né? Então, você muitas vezes está tendo uma crise, você passa mal, você não tem a mesma reação que outras pessoas têm sobre algumas atitudes ou situações que surgem na sua vida, e aí você acaba falando que sendo chamada de vitimismo. É uma situação que, por exemplo, que já aconteceu várias vezes comigo, de uma pessoa que tem ansiedade, ela tem muito mais a facilidade de se sentir culpada pelas coisas. Então, quando algo acontece, ai, é culpa minha. Se é alguma coisa ruim que a pessoa pensou, ai, é culpa minha. Porque eu sou insuficiente, porque eu não consigo dar conta, porque eu sou assim, porque eu sou aquilo. E a gente cria essa situação de auto-ódio, que é absurda. Eu estava lendo sobre isso outros dias também e pensei, realmente, essa situação da gente se odiar é muito mais fácil quando você tem ansiedade. E as pessoas de fora não conseguem entender que aquilo não é vitimismo ou surto seu. É porque você tem ansiedade. Ainda mais para quem tem déficit de atenção, é uma coisa que nós temos também, né? Então, quando você tem ansiedade, você tem facilidade de se sentir culpada por tudo de ruim que acontece. E quando a pessoa tá nesse nível já, tem gente que tá no nível tão alto que deixa de falar com os outros, de tentar chegar perto, tentar sair, fazer as coisas, o que a gente pode fazer com relação a essa pessoa, um profissional, por exemplo, da sua área? Então, né? Eu tenho a sorte, que eu digo a bênção, né? De Deus, do meu noivo ser terapeuta, é o Rafael Righetti, que apareceu aí. E a gente faz muitas trocas em relação ao estudo. E nós estávamos conversando até hoje, né? O quanto é indicado a terapia para o paciente. Muitas falas, né? As pessoas às vezes estão tristes, aí já é rotulado de depressiva. Ah, tá triste, tá com depressão. A pessoa tem um aborrecimento, mas ao longo do dia aquilo foi diluindo, é bipolar, né? Então a gente tem muitos rótulos, sabe? E como a saúde mental, ela não traz muitos sinais,
a não ser esses, quando a pessoa já está muito aguda, ela é muito desvalorizada e acaba entrando no mimismo, no mimizento, acaba entrando no queixoso, no murmurador. Só que, Tayla, o nosso corpo fala o tempo todo, sabe? Nós precisamos dar ouvido aos nossos sintomas e aos nossos sinais. Então, primeiro que desvaloriza isso tudo somos nós mesmos, tá? O meu paciente, às vezes, tem uma insônia de anos. E ele entende que é porque ele gosta de ler à noite, que é porque ele estuda muito, que é porque ele toma café. E ele não vai verificar essa insônia. Dentro da ansiedade, um dos sintomas é a insônia. Tem indivíduos que não dormem, porque são muito ansiosos. Dentro da ansiedade, eu tenho uma sudorese intensa, às vezes, para algum evento. O paciente diz que é vergonha, fala até em fobia social, que é tímido, que não gosta de exposição, né, que é estranho, e não vai buscar isso. Quando isso tem uma junção de todos os sinais e o paciente está agudo, aí ele busca, ele já está dentro de um transtorno, já está de uma forma aguda. O que acontece? O que eu peço para o meu paciente fazer e quem está em torno? Vamos ouvir, sabe? Vamos ser empáticos, vamos ter atenção. Tá? Hoje eu já tenho crianças com sintomas agudos de ansiedade, que comem toda a unha do dedinho, sabe? Que tremem, que não dormem. Aí entra na melatonina sem sequer entender o que essa criança está sentindo. As crianças têm ansiedade? Tem. Criança fica triste? Pode entrar na depressão? Sim. Então, a gente precisa já estar fazendo essa escuta. Mas se você perceber, a gente está num tempo tão rápido que a gente não está tendo paciência de ouvir o WhatsApp, ouvindo um e-mail, dois. Se quer ouvir a queixa do outro, tá? Então, se eu puder dar uma pontuação para quem está em volta, para quem está em torno, para quem está com esse indivíduo em casa, vamos ouvir, né? Se tem a primeira queixa, a segunda, a terceira, você fala, peraí, o que você está sentindo? Porque o quanto antes eu buscar ajuda, enquanto tiver, né, com alguns sinais e sintomas a menos, é mais fácil de eu cuidar. Não preciso medicar, eu posso ter uma atividade física, eu posso ter uma atividade prazerosa. Vamos buscar uma psicoterapia e eu identifico e trato de uma forma precoce, né, de uma prevenção para que esse quadro fique agudo. Mas quando o meu indivíduo chega agudo, o que eu posso fazer? Não é? Dentro da terapia e da medicina, eu já expliquei. E a família que está com esse indivíduo em casa? Gente, vamos ter empatia, não é? Eu tenho pacientes que entram num quadro agudo de ansiedade, a primeira coisa que a família faz é abandonar. Ai, não estou mais com paciência. Eu já dei água com açúcar, eu já mandei dormir, eu já mandei viajar. Isso não passa, né? Não passa. Mas consegue se vestir, consegue sair, consegue namorar. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como eu falei para você, a doença mental, ela não está tão aparente, né? Se ela não traz sinais e sintomas. Mas uma coisa interessante a ressaltar aqui. O nosso corpo fala. Você já vai tendo alguns pequenos sinais, você já vai tendo alguns sintomas, e aí você precisa valorizar isso. Perda de apetite sem motivo aparente. Noites, né? E claro, sem motivos aparentes, né? Tremores, taquicardia no meio do dia, sabe? Então, eu já preciso entender isso já como uma disfunção aí. Então, eu já vou buscar um auxílio. Tudo, né? Eu já vou buscar um auxílio, né? Dentro desses sinais e sintomas. Outra coisa também bem característica é o pensamento acelerado. Tem muita queixa das pessoas falando isso, né? Alessandra, eu penso em 1000 coisas. Eu quero dar uma solução, eu estou com um problema. Aí eu digo, quando vai? O que está acontecendo? Ah, porque eu tenho que resolver uma coisa para o ano que vem. Eu já estou pensando. Aí o pensamento fica girando, eu falo, o pensamento bumerangue, girando em torno daquilo. E às vezes aquilo não é para aquele momento. Será que eu preciso realmente gastar toda a minha energia hoje para resolver uma coisa que só vai se desencadear para o próximo ano? Só vai, sabe, possivelmente vai acontecer? Aí a pergunta é, mas Alessandra, mas eu não posso me planejar? Pode, você pode ter uma organização. Daí você ficar girando em torno de alguma coisa que você não... É uma hipótese. Aí já não é bacana. Eu posso estar gerando
né, já entrando num quadro de ansiedade, desse pensamento cristalizado aí, de uma crença, ou até levando para um pensamento obsessivo. Aí só não dá, você fala Né? tão manso, é muito psicóloga mesmo, que você vai falando, eu tô sendo introduzida, eu esqueço às vezes que eu tô em live. Porque você vai falando, e não é, porque é assim, eu não sei o que, aí eu tô aqui. Gente, qual tema mesmo que a gente tava falando? Caraca, arrasou, vô. É muito psicóloga, isso que eu tô falando com a minha psicóloga agora. Vocês têm um jeitinho pra Eu falar aqui. amo, eu amo, eu amo a psicologia. Eu amo muito a psicologia. E o que você, a sua opinião, pode ser sincera, tá, Flor? A sua opinião a respeito de uso de óleos essenciais. A gente não fala para tratamento, mas para auxílio, apoio na questão da ansiedade. Mas antes, a Vem Viver Bem disse que o pai dela chama de geração micro-ondas, essa geração de agora, né? Nossa, minha geração. 30 segundos para aquecer o leite é muito. E gente, Muito. mas vamos concordar também, né, que os adolescentes hoje em dia eles estão sendo tão pressionados. Imagina você faz, gente, 17 anos já tem que saber o que vai fazer pro resto da vida. Tudo eles estão sendo muito pressionados, tem que ser naquele momento, naquela hora. E é aquela geração que o filho com 1 ano de idade, a mãe já tá dando o telefone na mão para ele ficar o dia inteiro. Com 8, 9 anos já ganha um tablet, um telefone, tem televisão no quarto. Então, não tá sendo fácil, né? Não está sendo fácil. Nós, profissionais da área de saúde, principalmente durante a pandemia, fomos bombardeados, né? Nossa, O nosso imagina. conselho solicitou que nós fizéssemos atendimento. Eu atendia quase que a madrugada toda, o dia inteiro, a madrugada toda. Crianças, adultos, pessoas dentro do hospital, sem saber o que vai acontecer. Gente, era um quadro diferente. Era uma incerteza realmente do futuro, sabe? Eu recebi a ligação, estou dentro do hospital, eu não sei se eu estou vivo amanhã, o que eu faço? E as pessoas estavam falando, enfim, era um estado diferente. Pós-pandemia, estamos tentando voltar, mas aí ficou massificado o celular, a internet, os acessos. E quem está sofrendo com isso? Essa geração menor. Eu tenho uma filha de 11 anos, uma de 28, uma de 11. E ficou muito difícil retirá-la desse movimento do celular e do YouTube e da internet. E outra coisa, os vídeos são cada vez mais curtos. E cada Quem hora é que mais tem rede tempo de social assistir diferente. E quem tem tempo de assistir um vídeo de 20, 30 minutos? Fala, meu Deus, sabe? Ah, mas é um vídeo muito longo. Eu falo, como assistir uma aula de 50 minutos? Como será? Está sendo, não será. Então eu tenho uma gama de adolescentes que não querem estar na escola por conta dessa falta de paciência do ouvir, do não, espera, calma. Então não tem mais essa. Ele chamou a geração micro-ondas, nós somos geração fast food, né? Liga, tem que vir, né? 30 minutos é muita coisa, é fast food. Além de vir pronto, além de ter que vir pronto, tem que ser rápido. Então, o que está acontecendo? Uma geração de adolescentes e crianças ansiosos. Ansiosos não, transtornos de ansiedade. E eu ainda tenho um transtorno de ansiedade, Tayla, generalizado, que nós chamamos da TAG. Imagina um indivíduo que está dentro de um transtorno de ansiedade. Quando veio pandemia e pós-pandemia, que saiu tudo do meu controle, generalizou. Tudo no indivíduo remetia a ele a sinais e sintomas dentro de um transtorno de ansiedade. Então ficou muito agudo. Uhum. O que eu estou orientando agora para esse indivíduo voltar? Gente, eu tenho muitos pacientes que não gostam da alopatia. E eu falo, super apoio. Eu sou saúde mental na veia. Eu sou do movimento de contra-medicalização. Eu não gosto da patologização. Tudo é uma patologia. Tá triste, tá depressivo, tá eufórico, tá bipolar. Eu falo, peraí, que tanta patologia é essa? O paciente já chega falando, você tem um toque, estou estressado. Eu falei, calma, você organizar. Que é um rótulo. E a minha base de estudo é a psicanálise. Não vamos lidar com diagnóstico. Eu amo a psicanálise. Eu faço TCC no consultório, mas a minha psicanálise é aqui. Eu falo, vamos largar o rótulo. Vamos, então, buscar alternativas. E a minha primeira alternativa, com certeza, é uma medicina mais natural. Vamos mudar os hábitos, vamos tentar retirar essas medicações alopáticas e buscar uma medicina alternativa, que hoje a gente tem até no SUS, de uma saúde integral.
que seria isso? Eu tenho outras áreas da saúde para estar também te tratando. E dentre elas a aromaterapia, né, os óleos essenciais. Nós temos hoje, né, várias outras áreas. Mas o que acontece? O óleo essencial é muito bacana, gente. É usado já há muito tempo. E eu tenho muitos relatos de pacientes que existe a sua eficácia. Eu não conheço a doTERRA há muito tempo, não. Eu considero que até há pouco tempo. E quando eu conheci a doTERRA, que me foi oferecido, eu falei, eu não quero ser uma consultora, e sim uma profissional de aromaterapia. Então, eu estou, né, mudando toda a minha área de estudo, mudando meu consultório para ficar bem, assim, mais gostosinha, aromatizado. E quando eu fui conversando, eu tenho, graças a Deus, uma agenda muito cheia, quando eu fui conversando com meus pacientes, eu falei, gente, eu fiquei assim, o quanto eles já conheciam e não faziam uso. Ah, eu conheço, acho que eu tenho um óleozinho desse lá guardado. Aí eu falei, peraí. Vou ter que aqui, ó, rebobinar toda a minha entrada com esses indivíduos. Então, eu sou uma adepta, né, de tratamentos naturais, tá bom? Eu já falei a minha idade, não vou repetir. E a minha família é nordestina, tem 51, não tem problema algum. Minha família é nordestina, então eu sou daquela que toma um chazinho de erva-cidreira. Tô tomando um chazinho de erva-cidreira aqui, gente, tá? Boto umas gotinhas aqui. Eu botei umas gotinhas, né, de limão siciliano, que eu amo. Então a gente vai fazer um chazinho de cidreira com limão siciliano, que eu tô um pouquinho roquinha, vai melhorar. E eu amo o cheirinho de limão, sempre gostei. Você tá entendendo? Então eu posso buscar medicinas alternativas, principalmente quando é para criança. Tá, eu peguei criança tomando Rivotril, clonazepam, em meio à pandemia. E eu falei, vamos mudar isso aí, né, gente? Vamos deixar um pouco dessa medicina. Quanto mais remédio você for. Eu sei. Estava explicando aqui para o pessoal o que é um óleo essencial e como que eles agem, né? A partir do momento que a gente, por exemplo, tem 3 formas de utilização de um óleo, que seja puro, como o da doTERRA. Então, a primeira forma é inalatória. Quando você pinga um óleo na palma da mão, por exemplo, e você inala, que essa fragrância vai para o seu sistema nervoso central, para o seu sistema límbico, trabalhar essas questões emocionais. Quando você usa esse óleo na pele, ele trata aquela questão física, uma alergia de pele, uma coceira, um ferimento, um machucado. Quando você ingere esse óleo essencial que trabalha uma questão interna, uma gastrite, uma azia, que auxilia também para questões emocionais. Então, a gente tem uma infinidade de óleos essenciais para fazer uso e você pode começar indicando o seu esposo, ele falou que os óleos realmente funcionam, mas você já chegou a utilizar algum óleo relacionado para algum momento que você estivesse ansiosa, de TPM, estressada? Ele, Rafael, tá lá, né? Olha, eu tenho lavanda, eu tenho peppermint e tenho limão siciliano. Eu vou dizer que sou muito apaixonada pelo limão siciliano. Assim, se eu pudesse, eu usava. Ele anda na minha bolsa, assim, direto. Eu boto assim no meu depurador. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Eu ganhei, ele me deu um difusor. Olha que coisa fofa esse difusor. Você põe aqui, tá vendo? Eu botei uma aguinha roxinha de lavanda e ele vai sair aqui, ó. Vai sair a fumacinha aqui. Olha que coisa fofa. Comprei para aqui para deixar no meu quarto. E eu deixo aqui, olha, muito bonitinho. Achei numa lojinha de departamento, já tem aqui que toda noite ele muda a cor, fica muito bonitinho. O da doTERRA é chiquérrimo, né? Está no consultório. Lá no consultório. E eu uso sim, faço uso dos óleos essenciais da doTERRA, como eu falei, eu conheci. Vou nas convenções, estive aqui na Barra, e é isso que eu falo, eu prescrevo. Eu oriento o meu paciente. Hoje eu não prescrevo ainda, mas já dá aquela coisa da nossa dica. Mas eu queria recetar, enfatizar uma coisa que você está dizendo, Taira. Sabe o que é? O quanto é importante buscarmos profissionais como você, eu já disse todos os meus elogios a você, que conheçam a característica do produto, né, e façam uma boa indicação. E não somente olhe lá na revistinha e compre pelo que está escrito. Então, eu tenho pacientes que falam assim, eu comprei o óleo de lavanda, né? Mas eu estou passando, eu não vi uma eficácia bacana. Eu falei, tá, mas você entende que você pode ingerir? Falaram que você pode fazer um blend, você pode fazer um rolãozinho. Nem sempre não, eu vi lá na... ele, né? Ou não seja indicado. Eu falei, mas porque vê lá ansiedade, né? Aquela lavanda que vê ansiedade, eu vou usar. Eu falei, olha como é importante, né? Procurarmos um profissional que esteja informado, não vou nem dizer qualificado, mas informado e possa te passar essa informação
e fazer uma indicação bacana. É porque Então, não é eu regra, procuro, né? né? Não tem regra para isso. Ah, Oi? para ansiedade, lavanda, para dor, isso. Para azia, aquilo. Não é regra. Não, Depende do organismo, não depende da tem, pessoa. Então, quando não tem. é assim, importante que a gente fala, e quando a pessoa fala assim, eu tenho ansiedade, ah, vou dar um jeito, vou fazer academia, e é isso, desconta tudo aquilo na academia. Não, ela precisa de um profissional, que ela possa conversar, que ela Não, possa ver as questões físicas e emocionais, né, dela. Ela precisa isso ver aí. que ela a chegar naquele ponto que ela não pode ficar jogando areia para tampar o buraco e achar que aquilo vai resolver. É a mesma coisa com a É, aromaterapia. Você fala, ah, acontece muito, né? Meu filho não tá dormindo bem. Vai lá no Google, óleo essencial que auxilia no sono. Aí vê ali é, lavanda, óleo X, X, Y. Compra vários óleos na internet, usa tudo. Não adquire uma marca certa, uma marca direita, um de óleo com qualquer mercúrio. marca. É um óleo que não tem um benefício É, terapêutico nenhum. Ou mesmo que se tenha, ela tá usando o óleo errado pro filho dela ou para ela e não dá nenhum efeito. é, E aí o que ela fala? Óleo essencial não funciona, mas é porque ela não teve não auxílio de um funciona. aromaterapeuta que ela pudesse fazer a consulta, Isso que ela aí. pudesse ver as questões físicas e emocionais dela, que ela pudesse trabalhar aquilo da melhor forma, do melhor jeito, forma de uso, e que o organismo dela vá aceitar melhor, que a rotina dela encaixe o uso daquele óleo. Então, essa é a importância de uma aromaterapia. Quando me trouxeram Isso os óleos aí. essenciais ali, para eu conhecer, estava no estado de depressão, assim, que eu era completamente viciada em medicamentos. No link do meu Instagram, tem, Uhum. no Instagram na minha bio, tem um link do podcast que eu participei. Tem. Eu falei de toda a minha história, de como eu conheci os óleos Eu vi, essenciais. Ai, eu que vi. maravilhosa. Que foi por conta Eu dessa vi, eu depressão. fui lá. Fiquei muito fã. Fiquei muito fã. Ai, então, eu tava assim, fundo do poço, eu Fantástico. cavava e entrava mais ainda. Eu tava num estado absurdo quando eu É, conheci os óleos fiquei essenciais. muito fã. E depois eu fiz uma consulta com a aromaterapeuta na época, para esse amigo da minha mãe, para descobrir o que eu precisava utilizar. E aí, no meu caso, a lavanda resolveu, e auxiliou, né, no caso. Que é o óleo essencial de lavanda estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, você pingando no travesseiro, você usava na sola dos pés, eu usava muito no difusor, porque ainda tinha esse negócio de usar óleo na pele, eu não era muito fã ainda. E aí eu fui trabalhando outras Sim. questões. Em casos de crises de ansiedade, lavanda não funciona tanto comigo quanto o balance, que é um mix para equilíbrio Aí, emocional. Muitas vezes eu uso cedro, olha outras aí. vezes vetiver, né? Em crises de pânico, Uhum. tangerina, que nem sempre é tão indicado, mas foi indicado, eu fui e gostei. Então, cada pessoa tem um óleo que ela precisa fazer o uso de acordo com a indicação dela. E é para isso que o aromaterapeuta Muito existe. bacana. Muito bacana. E qual foi a minha ideia, né? Depois de conhecer a doTERRA, depois de fazer essa anamnese com os meus pacientes e perceber que eles tinham e não sabiam usar. Eu falei, bom, eu não quero ser uma representante da doTERRA, não discriminando quem sou uma representante. Mas eu falei, poxa, eu já sou psicólogo, eu posso trazer essa psicoaromaterapia para dentro do consultório e levando meus pacientes a saírem dessas medicações, dessa dependência de medicações, né, esperando a um vício de pacientes que não conseguem se livrar das medicações. Sim, medicações estão prescritas para 6 meses, paciente fazendo há 5 anos, dizendo que não precisa. E a gente vai introduzindo isso, né, fazendo com responsabilidade, entendendo o quadro do paciente, que também não é indicado. Apesar do óleos essenciais não ter uma contraindicação eficácia, a não ser se for de forma tópica, fazer alguma alergia, assim, alguma coisa, pode ingerir, pode fazer o difusor, mas é muito menor os danos do que uma medicação alopática, tá? Então, tomar cuidado, porque eu não estou falando que a gente vai trocar medicação alopática pelo óleos essenciais, mas eu posso fazer uma junção e diminuir. Deixa eu te falar, eu trabalhava numa clínica de neuroreabilitação infantil com pacientes autistas, e é muito usado para os pacientes autistas. Então, tem uma paciente que está usando uma folha, o Nicolas está muito bacana com os óleos essenciais, entendeu? Então, a gente tem a sua eficácia, tem muita gente aí gostando da aromaterapia, e com isso ele diminui a risperidona. É só porque senão eu me perco. O Edson, psicólogo Edson Fabrício, ele perguntou assim: esses olhos, no caso, seria mais ligada à percepção de cada sujeito, então? Então, na verdade, não, ligada ao organismo da pessoa. Por exemplo, aquela pessoa que ela tem um nível de insônia tão alto e ela vai tomar uma medicação.
Se você indicar um medicamento que é muito fraco para ela, não vai fazer efeito. Mas se ela está num nível de insônia alto, que o corpo dela já está ali escasso de melatonina, que ela já não consegue pausar a mente para dormir, numa ansiedade absurda, em crise de pânico, muitas vezes, você não tem como dar um remedinho ali para leve para ela servir para uma dor de cabeça. Você precisa ali indicar, no caso profissional, né? Você indicaria um tarja preta mais potente para fazer com que ela durma de uma vez por todas, para a mulher estar não sei quantos dias sem conseguir deitar na cama. É a mesma coisa. Com a aromaterapia, a gente precisa ver a questão de cada um e o motivo. A pessoa, eu vou indicar ali um óleo essencial para a ansiedade dela, mas tá, a ansiedade dela é em quê? Ela tem ansiedade e acaba comendo muita besteira, ou não, a ansiedade dessa pessoa atrapalha ela só no sono, no dia a dia. Ah, mas a ansiedade da outra pessoa é por falta de se sentir confiável para conseguir atingir um cargo alto na empresa, para conseguir fazer um trabalho difícil. Então, para essa pessoa, eu dou um óleo essencial que vai estimular e trabalhar o lado mais corajoso dela. Para a pessoa que não consegue, que tem ansiedade porque não consegue dormir, fica acordado o dia todo, o corpo está agitado ainda, tentando bater aquele cansaço, eu vou indicar um óleo essencial que ajude ela a relaxar o suficiente para que ela possa dormir. E não que apague simplesmente ela, para que ela consiga descansar. Então, cada motivo da questão físico-emocional dela, a gente precisa agir ali na raiz do problema e não no sintoma, que é o que os medicamentos fazem. A pessoa ela não dorme bem, você vai lá dar um remédio para ela dormir. Mas qual é o motivo dela não estar dormindo bem? Qual é a raiz desse problema? E aí que a gente introduz os óleos essenciais para a raiz daquele problema. Ah, eu tenho muita enxaqueca. Tá, ela tem enxaqueca, muitas vezes é uma questão gástrica, que ela não faz ideia, mas ela tá tomando dipirona para dor de cabeça, soluciona a dor, mas é a raiz do problema. Você está tratando? Tá vendo aquele problema gástrico que você tem, que só vai piorando porque você não se alimenta bem, porque você tem ansiedade? Então, tudo isso tem uma fileira de coisas atrás de você que a gente precisa ver um total. E trabalhar com seu profissional da saúde, seu terapeuta, seu psicólogo, aromaterapeuta, o que for preciso para que você melhore. Perfeito, perfeito, Tayla, perfeito. É isso mesmo, né? Perfeito. Quando nós fazemos as medicações, o médico ele está ali amenizando sinais e sintomas, porque senão o paciente ele não consegue nem buscar uma ajuda terapêutica ou de uma aromaterapeuta, né? Porque a ansiedade transtornada ela vai desencadear várias outras comorbidades. E numa delas é o toque, são as fobias. Então, esse paciente, às vezes, faz um transtorno do pânico. Ele não consegue nem sair de casa. Então, a gente precisa tirar esse paciente desse estado agudo, né? E, como eu falei, eu vou repetir. Os óleos essenciais, ou aromaterapia, ou outras alternativas dentro da saúde integral, elas vão caminhar juntos. Então, eu não preciso sair, né, da psiquiatria, por favor, não é isso. Mas eu vou caminhar junto e depois eu vou fazendo um desmame dessa medicação. E o meu médico vai percebendo, não, você está bacana, então vamos um kit de mamar. E você está bacana, então vamos diminuir aqui a miligrama, até você poder estar tendo, né, um tratamento natural, né, que não traga tantos efeitos colaterais para você e que você possa ter um uso contínuo. Né? Porque nem toda medicação alopática, nem toda medicação tarja vermelha, você pode fazer esse uso contínuo. Aí entra a terapia. Por isso que eu pensei na psicoaromaterapia, né? Eu já sou psicóloga, atendo outras linhas, né? Porque eu sou pós-graduada em algumas linhas. E aí eu posso trazer essa continuidade como aromaterapia de uma forma saudável e a gente acelerar o processo terapêutico. Fazer com que esse paciente saia de uma psicoterapia com muito mais velocidade e possa se manter dentro da aromaterapia ou dentro dos óleos essenciais. E trabalhar o melhor controle emocional em casa também, né? Que esse é o benefício de você já ter o óleo essencial. Então, você tocou numa questão muito bacana, gente. Não adianta a gente manejar 50 minutos esse indivíduo uma vez por semana se todo o núcleo for estressor. Se eu tenho um núcleo, um clima na casa muito estressor, não adianta, a gente vai tomar, né, todos os óleos, todas as medicações alopáticas. O que eu, enquanto terapeuta, faço? Eu alcanço a família. Eu chamo a família junto, né? Pergunto quem é esse pai, quem é essa mãe, quem é esse irmão, quem é esse marido, quem está acontecendo com esse filho. Traz todo mundo, eu acabo, sabe, fazendo aquela coisa do ressoar, pedrinha na água, e vai meio que ressoando. Eu preciso que a família entenda que esse indivíduo está em tratamento.
E, se possível, a família toda, né, ir mudando a alimentação, a forma de se automedicar, buscando alternativas naturais. Se puder todo mundo passar, né, a usar um óleo essencial, o clima da casa melhora, esse indivíduo tem menos gatilhos para essas ansiedades. E aí, ó, quase que o problema resolvido, vamos passar para o próximo problema. Né? Porque ansiedade e resolver problemas ansiosos não tem como. Não é? Família toda precisa fazer terapia, gente. Agora já temos uma psicóloga. Deixa eu falar o último recadinho aqui, até pelo que você falou, né? Todos precisam fazer terapia, que vai dar conta de tudo. Uma coisa muito interessante que eu também, conversando com um colega essa semana, falou, eu vou falar rapidinho, gente. A psicoterapia, a terapia ou a análise, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, ela tem a sua contraindicação. Não são todos os indivíduos que vão estar em psicoterapia, terapia ou análise. Existem as suas contraindicações. Transtornos de personalidade, por aí vai. O interessante é entender que a psicoterapia, terapias ou análise não são somente para os transtornos mentais, não são somente para as pessoas que trazem as suas ansiedades agudas ou as suas depressões. A psicoterapia ou análise, ela entra para a escolha da sua profissão, para fazer um laudo para uma cirurgia bariátrica ou uma vasectomia, ou uma cirurgia, né, para mudança até de sexo, ou viajo ou não viajo, né? Porque isso inclui levar toda a família. O que seria melhor para a família? Tem pessoas que não conseguem fazer o desmame da mãe ou do pai, né? Tem alguns vícios, né? Que não é só droga e álcool. Então a terapia entra também nessa questão, né? Pessoas que querem dar um outro rumo na meia-idade, 60 anos, aposenta, fala, o que eu vou fazer? Está perdida. Vem para a terapia para dar um novo sentido à vida, tá? Gente, psicoterapia, terapia análise não é para malucos, que nem existe esse diagnóstico, né? São os transtornos. Mas é para todos, sim. Mas eu preciso que vocês queiram fazer uma psicoterapia. Mas a psicoterapia, ela está aberta a todas as outras questões também, tá bom? Então, não é só para transtornos, não é só para depressão. Ela entra também em várias áreas da sua área. Da sua vida. Eu gostei. Psicologia não é para malucos, adorei. Não, gente, não é para muito maluco. obrigada por todo mundo que está entrando aqui na live, que entrou com a gente, tá aqui desde o início. Quem está desde o início, comenta um oi aqui rapidinho. Muito obrigada de verdade. Meus seguidores estão entrando. Quem entrou aqui e é novo, saiba que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, eu e essa maravilhosa estaremos fazendo live. Amanhã já vou abrir caixinha de perguntas para vocês escolherem novamente o próximo tema, tá? Amanhã, 7 horas da noite, tem live com a nutricionista Aline. Vamos falar sobre a importância dos complexos vitamínicos, tá bom? E amanhã, 9 horas da noite, teremos uma aula de educação continuada, de acordo com o tema que vocês escolhem também. Emagrecimento com os óleos essenciais, trabalhar algumas questões emocionais com os óleos essenciais. Fiz um post também, lá no post você pode comentar o tema que você quer que eu faça, tá? Com a psicóloga Lê, com a nutricionista Aline. E quarta-feira teremos uma live, não sei se vocês viram o último post que eu fiz, uma live especial na quarta com uma mãe, e eu acho que entra bem no tema também desses casos de quando a mãe está com os filhos criados, ou ela vira mãe solteira, e depois que ela vira mãe, ela precisa se lembrar o que é ser mulher antes de ser mãe, certo? Então, essa também para se redescobrir, gostei. Então, toda quarta-feira temos uma live inusitada, e essa quarta vai ser com essa minha amiga, que ela é mãe solo, e ela é dona de uma loja de sex shop, e ela fala muito sobre como ela se redescobriu como mulher, exatamente, nessa área. Então, vamos falar sobre libido, vamos falar sobre olhinhos e brinquedos e produtos para usar em casal ou sozinha também. Então, vai ser um tema muito legal para a gente poder participar aqui em live. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigada. Ale, pode fechar nossa live, que hoje é com você. Então, gente, vamos lá, né? As convidadas são ótimas, né? Nutricionista, vai falar sobre os complexos vitamínicos, muito bacana. Desculpa. Tem vitaminas aí que vão auxiliar também no nosso humor, né? Uma boa alimentação também melhora o nosso humor, né? Lá dá dica nossas serotoninas. A gente pode melhorar isso com a alimentação. E um beijo para essa mãe aí que se reinventou. Eu também tenho uma série, né, no meu Instagram falando mulheres que inspiram, né?
nós mulheres, aquela que não tem o falo para dizer que é o homem, então nós podemos ser tudo e todas. Então nós podemos não é? Eu também tenho lá uma live, né, uma série de lives com mulheres que inspiram, falando que a mulher, né, ela pode ser toda. A mulher não existe, podemos ser todas numa só. Então, um beijo para vocês que estão aí. Até a semana que vem, tá? Tayla, como sempre, tá linda. Um astral maravilhoso. Um beijo aí para vocês, tá? Compra a caneca do mozão que você quebrou, tá? É um kit, bota no lugar. Dele, tadinha. Meu Deus do céu, que azar. Porque eu amo canecas, eu ia ficar nervosa se você quebrasse nele. Ah! Ela vicia. Beijo, gente! Um beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.